No interior de São Paulo, na acolhedora, mas por vezes misteriosa cidade de São Carlos, onde a tranquilidade das praças esconde segredos antigos e os casarões coloniais guardam memórias de outros tempos, espalhava-se uma lenda arrepiante sobre a fazenda amaldiçoada dos Peronde. Situada a poucos quilômetros do centro, em meio a vastos campos de cana-de-açúcar e laranjeiras, a fazenda era um monumento abandonado à decadência, suas paredes de taipa desmoronando e seu telhado de telhas francesas, outrora imponente, agora coberto por era. Dizia-se que desde a trágica morte da família Peronde, supostamente um surto de febre amarela que os vitimou um a um, deixando a filha caçula Isabela a última a sucumbir em circunstâncias estranhas. Vozes macabras ecoavam pela propriedade em noites de lua nova. Não eram os sussurros de desespero dos que se foram, mas vozes infantis, cantigas de ninar distorcidas que pareciam chamar por alguém. A curiosidade e o medo eram as moedas que circulavam quando o assunto era a Fazenda Peronde. 4 amigos recém-chegados à Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e ávidos por aventuras que tirassem a monotonia dos estudos, decidiram investigar. Havia Tiago, o estudante de engenharia, sempre cético e racional. Gabriela, de psicologia, fascinada por mistérios e a mente humana. Rafael, o mais medroso do grupo, de biologia, mas que não queria perder a experiência de campo. E Larissa, estudante de letras, que adorava uma boa história e queria documentar a aventura para um blog. Em uma noite de quinta-feira, depois de uma tempestade que deixou o ar úmido e o silêncio ainda mais pesado, eles pegaram a estrada vicinal de terra batida que levava à fazenda. O caminho, que antes era uma via movimentada, agora estava tomado pelo mato alto, e os faróis do carro mal conseguiam romper a escuridão densa. À medida que se aproximavam, a temperatura parecia cair drasticamente, e um cheiro de terra molhada misturado com algo mofado e doce, quase enjoativo, pairava no ar. A fazenda amaldiçoada dos Peronde surgiu imponente, um vulto sombrio contra o horizonte. Os portões de madeira, apodrecidos e pendurados por um único dobradiça, rangiam como um lamento a cada brisa. O mato crescia desordenadamente no pátio, engolindo os restos de um jardim outrora bem cuidado. Com lanternas de LED nas mãos, eles abriram caminho entre a vegetação rasteira e se aproximaram da casa grande. A porta principal, feita de madeira maciça, estava entreaberta, revelando uma escuridão impenetrável. Tem certeza que é uma boa ideia, gente? Eu tô sentindo um arrepio desde que a gente virou na estrada. Rafael sussurrou, a voz carregada de apreensão. Tiago, tentando manter a compostura, empurrou a porta com o pé. Um rangido agudo, quase um gemido, ecoou pelo silêncio. Um cheiro forte de mofo e algo indefinível, quase metálico, preencheu o ar. O interior era um labirinto de sombras, com móveis cobertos por lençóis puídos e camadas espessas de poeira que dançavam na luz das lanternas. Teias de aranha gigantescas pendiam do teto, criando uma atmosfera de abandono e mistério. De repente, um som. Não eram os sussurros que esperavam. Era um choro suave, melancólico, que parecia vir do andar de cima. Era o tipo de choro que partia o coração. Um choro infantil, carregado de tristeza e solidão. Gabriela e Larissa se entreolharam, os olhos arregalados, a curiosidade misturada com um medo crescente. Não é coisa da nossa cabeça, né? Larissa murmurou, a voz quase inaudível. Ignorando o pressentimento de Rafael, eles subiram a escada de madeira que rangia a cada passo, como se protestasse contra a presença de intrusos. A cada degrau, o choro ficava mais nítido, mais próximo. No andar de cima, um corredor escuro se estendia, com várias portas fechadas. Uma delas, porém, estava entreaberta, e uma fresta de luz da lanterna revelou um berço antigo, de madeira escura,
no centro do quarto. O choro parecia vir de dentro do berço. Larissa, impulsionada por uma mistura de medo e compaixão, aproximou-se lentamente. Quando ela espiou para dentro, um calafrio percorreu o corpo dos quatro. Não havia um bebê. Havia uma boneca. Uma boneca de porcelana antiga, com cabelos loiros emaranhados e olhos azuis vívidos que pareciam fixá-los. O sorriso pintado em seus lábios era quase imperceptível, mas de alguma forma parecia se alargar. E o choro continuava, vindo da boneca, como se ela fosse a última alma a lamentar na fazenda. No momento em que Tiago se preparava para gritar, os sussurros começaram. Agora, eles não eram mais indistintos. Eram vozes, incontáveis vozes infantis, todas murmurando o mesmo nome repetidamente. Isabela, Isabela, Isabela. As vozes pareciam vir das paredes, do chão, do teto, envolvendo-os em um coro gélido e opressor. A boneca, no berço, parecia sorrir ainda mais, seus olhos vítreos parecendo cintilar na penumbra. Apavorados, os quatro correram. Desceram as escadas aos tropeços, a madeira rangendo e estalando sob seus pés. Abriram a porta principal com força, disparando pela escuridão do pátio, sem ousar olhar para trás. Correram pelos campos de cana, o ar gelado cortando seus pulmões, até que a fazenda amaldiçoada dos Peronde fosse apenas uma mancha escura no espelho retrovisor. Nunca mais eles se atreveram a passar perto da fazenda. A lenda ganhou um novo e mais vívido capítulo com a história deles, e as cantigas de ninar, distorcidas, continuaram a assombrar as noites de São Carlos, lembrando a todos que certas portas devem permanecer fechadas e que a história de Isabela Peronde ainda esperava ser contada por vozes além do túmulo. No coração do interior de São Paulo, mais precisamente em um pequeno e quase esquecido distrito rural chamado Barra do Jacaré, perto da cidade de Itirapina, o tempo parecia ter parado. As casas eram poucas e distantes, com janelas que pareciam observar a vida passar vagarosamente, e as histórias antigas eram contadas de boca em boca nas noites frias, sob a luz bruxuleante de lamparinas. Entre essas histórias, uma era sussurrada com um temor particular, a lenda do Poço da Viúva Negra. Dizia-se que há muitos anos, em uma das fazendas mais prósperas da região, vivia uma mulher chamada Dona Eulália. Linda e enigmática, Dona Eulália era casada com o rico fazendeiro Jerônimo, um homem benquisto e trabalhador. A vida deles parecia um conto de fadas rural, até que uma série de tragédias inexplicáveis começou a assolar a fazenda. Primeiro, o gado começou a morrer, um a um, de doenças estranhas. Depois, as lavouras secaram, apesar das chuvas regulares. E então, o pior. Jerônimo adoeceu de uma febre misteriosa que o consumiu em poucas semanas. Após a morte do marido, Dona Eulália, agora viúva, vestiu-se de preto da cabeça aos pés e nunca mais tirou o luto. A fazenda, sem o vigor de Jerônimo, começou a definhar. Mas o mais assustador não era o luto de Eulália, mas o que se dizia sobre ela. Que ela se casava novamente, atraindo homens ricos e desavisados da região, e que todos eles, sem exceção, acabavam morrendo de forma inexplicável pouco tempo depois, sempre perto do antigo poço de água que ficava no centro da fazenda. Por isso, a chamavam de Viúva Negra. O poço, por sua vez, ganhou uma reputação sinistra, e ninguém mais ousava beber de sua água, mesmo em tempos de seca. Décadas se passaram, e a fazenda de Dona Eulália, agora conhecida como a Fazenda da Viúva Negra, ficou abandonada. Suas ruínas eram um esqueleto de lembranças, e o poço, coberto por musgo e folhas secas, era um portal para a escuridão. Os mais velhos de Barra do Jacaré avisavam:
O espírito de Dona Eulália ainda rondava o poço, e quem ousasse se aproximar seria arrastado para as profundezas geladas, unindo-se aos maridos mortos. Foi nesse cenário que um grupo de jovens aventureiros da cidade vizinha, Rio Claro, decidiu acampar nas proximidades de Barra do Jacaré durante um feriado prolongado. Eram eles: Miguel, o líder destemido do grupo; Patrícia, sua namorada mais precavida e com um forte sexto sentido; Felipe, o brincalhão, sempre com uma piada na ponta da língua; e Sofia, a intelectual que adorava desvendar mistérios e pesquisar lendas locais. Eles montaram acampamento em uma clareira a cerca de 3 quilômetros da fazenda. Na primeira noite, enquanto assavam marshmallows na fogueira, Sofia começou a contar a história da viúva negra, com todos os detalhes horripilantes que havia encontrado em antigos arquivos da biblioteca municipal. Miguel, que não acreditava em nada, zombou. "É só uma história de velho, Sofia. Medo de poço? Ora, vamos." No dia seguinte, sob o sol forte do interior, a curiosidade de Miguel e o desafio implícito os levou diretamente às ruínas da fazenda. O lugar era deprimente. Paredes desabando, móveis podres e um ar denso e pesado. No centro do que um dia foi o pátio principal estava ele, o Poço da Viúva Negra. Era uma construção antiga, com um parapeito de pedra escurecido pelo tempo e um balde enferrujado pendurado em uma corda gasta. A água lá embaixo era escura e imóvel, refletindo o céu nublado. "Viram? Nada demais", disse Miguel, forçando um sorriso. Ele se aproximou do poço e se inclinou para espiar. Patrícia sentiu um arrepio. "Miguel, não faz isso. Tenho um pressentimento ruim. É como se houvesse algo nos observando." Felipe, para aliviar a tensão, pegou uma pedra e a atirou no poço. O som do impacto na água foi abafado, quase como um gemido. De repente, a corda do balde, que estava presa ao parapeito, começou a se mover lentamente, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Os 4 se entreolharam apavorados. O balde subiu alguns centímetros, parou e então desceu novamente com um baque seco. "Isso não é normal", Sofia sussurrou, a voz trêmula. Um sussurro gélido, quase inaudível, pareceu vir das profundezas do poço. "Bem-vindos." O coração de Miguel gelou. Ele tentou se afastar, mas sentiu como se uma força invisível o puxasse para mais perto do parapeito. As pedras úmidas do poço pareciam escorregadias sob seus pés. Patrícia gritou o nome dele, estendendo a mão para tentar puxá-lo. O sussurro se repetiu, agora mais claro, como uma voz feminina e gélida. "Vocês vieram para ficar." A visão de Miguel ficou turva. Ele sentiu um puxão forte no tornozelo, como se uma mão fria o agarrasse. Um terror paralisante o dominou. Ele tentou se segurar, mas a força era imensa. Seus amigos gritavam, tentando alcançá-lo, mas era tarde demais. Com um grito sufocado, Miguel perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça no poço escuro. O som do impacto na água foi seguido por um silêncio absoluto. Patrícia, Felipe e Sofia correram para a borda do poço, gritando o nome de Miguel. Mas não havia resposta. A água escura permaneceu imóvel, como se o poço nunca tivesse sido perturbado. Apavorados e em choque, os 3 restantes correram de volta para o acampamento. Desmontaram tudo em pânico e dirigiram sem parar até Rio Claro. Contaram a história para a polícia local. Mas sem corpo e com uma lenda tão forte, as autoridades simplesmente registraram o desaparecimento de Miguel como um acidente em um local perigoso. Desde aquele dia, os moradores de Barra do Jacaré dizem que, em noites de lua nova, quando se passa perto da fazenda da Viúva Negra, é possível ouvir não apenas as cantigas de ninar distorcidas, mas também um murmúrio masculino vindo do poço. Um lamento que se mistura às vozes infantis, como se mais uma alma tivesse sido arrastada para as profundezas geladas da lenda.
O poço da Viúva Negra continua lá, um monumento silencioso aos segredos sombrios do interior, esperando pacientemente por sua próxima vítima. Era uma noite que o vento uivava lá fora, sacudindo as telhas e fazendo as árvores balançarem como fantasmas. A fogueira crepitava no terreiro, lançando sombras dançantes na parede da casinha de pau a pique. Seu Zé, com seu inseparável chapéu de palha meio torto na cabeça e o cachimbo soltando fumaça em espirais preguiçosas, ajeitou-se na velha cadeira de balanço de embuia. Os netos e alguns vizinhos curiosos se amontoavam ao redor, os olhos fixos nele. "Pois bem, meus filhos", começou seu Zé, a voz grave e rouca, mas com um brilho misterioso nos olhos que denunciava a emoção da lembrança. "A história que vou lhes contar não é dessas de Era uma Vez. Essa aqui aconteceu de verdade e me marcou mais que picada de aranha marrom. Aconteceu lá pros lados de Piedade, quando eu era um guri ainda, com a barba rala e a cabeça cheia de grilo. Morava eu numa casinha simples, perto de um matagal que o povo chamava de Mata da Assombração. E não era à toa, viu? Diziam que ali morava uma velha, a tal da Bruxa da Mata, uma figura que as mães usavam para botar medo em criança desobediente. Falavam que ela virava lobisomem nas noites de lua cheia, com dentes afiados e olhos de brasa, e que atacava qualquer um que ousasse pôr o pé em seu domínio. Seu Zé deu um longo trago no cachimbo, a brasa avermelhada iluminando por um instante as rugas profundas de seu rosto. O silêncio na roda era quase palpável, quebrado apenas pelo chiado da fogueira e o canto distante de um grilo. Eu, na minha ignorância de guri metido a valente, sempre achava que era conversa fiada de velho para assustar a molecada. Dizia para mim mesmo: lobisomem é coisa de livro, de história para dormir, não existe não. E fui levando a vida entre a roça e as pescarias no rio. Até que um dia a cachorra da minha vizinha, a dona Cidinha, sumiu. Era uma cadela pretinha, magrela que só, mas com um coração do tamanho do mundo, mansa que só ela, seguia Dona Cidinha para todo canto. Dona Cidinha, coitada, chorava que nem criança. Era a única companhia dela depois que o marido partiu. Ela pediu para mim e mais uns rapazes do vilarejo ajudarmos a procurar a Ritinha, que era o nome da cachorra. E o que era de se esperar, a gente acabou, por descuido ou por um azar danado, indo parar nas beiradas da Mata da Assombração. Seu Zé ajeitou o chapéu, e uma lufada de vento fez as chamas da fogueira dançarem ainda mais intensamente. Os olhos dos ouvintes estavam vidrados, absorvendo cada palavra. Entramos com um receio que dava para cortar com faca, viu? Mas a ideia de ajudar a Dona Cidinha e a teimosia de Guri, de provar que não tinha medo, era mais forte. O cheiro lá dentro era estranho, um misto de mato molhado, de terra úmida e algo mais. Um cheiro rançoso, meio adocicado, que embrulhava o estômago. O ar era pesado, abafado, mesmo com a garoa fina caindo lá fora. Conforme a gente avançava, a mata ficava mais escura e as árvores pareciam se fechar sobre nós, os galhos retorcidos formando braços esqueléticos. O sol já estava se pondo e a penumbra começava a engolir a trilha que a gente mal conseguia enxergar. Ele fez uma pausa, o som do vento lá fora parecendo ecoar o suspense de suas palavras. De repente, meus filhos, ouvimos um uivo. Um uivo que não era de cachorro, nem de lobo que a gente conhece dos livros. Era um som medonho, gutural, que parecia vir do fundo da terra. Um som que gelou o sangue nas veias, fez os pelos da nuca arrepiarem e os joelhos bambearem. A gente se olhou, pálido, os olhos arregalados de puro pavor. Aquele uivo se repetiu, agora mais perto, e parecia vir de várias direções ao mesmo tempo, como se a mata estivesse viva e grunhindo em nossa volta. Seu Zé levou o cachimbo à boca, soltando uma baforada densa que se dissipou no ar frio.
E então vimos, entre as árvores retorcidas, as sombras densas se contorcendo, uma figura esguia, quase indistinguível na penumbra, começou a se materializar. Era grande, desproporcional, com os olhos vermelhos que brilhavam como brasas acesas no escuro da mata. As unhas, as unhas eram como garras afiadas, longas e sujas, que pareciam rasgar o próprio ar. E a boca era um abismo escuro, cheia de dentes pontudos e amarelados, que pareciam de um predador feroz. Não tinha mais dúvida, meus filhos. Era a bruxa da mata, em sua forma mais horripilante, bem ali, a poucos metros de nós. E o cheiro rançoso que eu senti antes era o cheiro dela, misturado com o de carniça e terra podre. O silêncio na roda era absoluto. Ninguém se atrevia a piscar. Eu nunca corri tanto na minha vida, meus amigos. Eu e os outros rapazes saímos dali como se tivéssemos levado um coice de mula bem no traseiro. Não olhamos para trás, só paramos quando chegamos na beira da estrada principal, ofegantes, trêmulos, com o coração batendo que nem um tambor de atabaque. A gente se jogou no chão, tentando recuperar o fôlego e o terror ainda grudado na pele. A cachorra da dona Cidinha nunca mais foi vista, e eu nunca mais pisei naquela mata, nem para cortar lenha. E acreditem em mim, meus filhos, quando eu digo que tem coisa que a gente não deve duvidar, mesmo que a ciência não explique. Existem mistérios nesse mundo que é melhor a gente respeitar. Senão, o preço a pagar pode ser muito alto. A Mata da Assombração não era só um nome, era um aviso. Seu Zé terminou a história, o cachimbo já frio em suas mãos. O vento continuava a uivar lá fora, e as sombras da fogueira pareciam dançar ainda mais sinistramente. A noite no interior de São Paulo guardava, e ainda guarda, muitos segredos, e o seu Zé era um de seus mais fiéis guardiões. Eu tinha uns 12 anos, isso faz, quase 30 anos já. A gente morava numa cidadezinha pacata, uns 30 quilômetros de Sorocaba, no interior de São Paulo. Era aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece, o padeiro sabe o nome do seu cachorro e a vida seguia num ritmo mais lento. Mas o refúgio de verdade para mim era a chácara da minha avó. Ela ficava bem mais afastada ainda, no meio do mato mesmo, sabe? Sem vizinho por perto, só o barulho dos bichos. O cheiro de terra molhada e mato verde era a primeira coisa que eu sentia ao chegar e a última que me acompanhava ao ir embora. Eu adorava ir para lá nas férias. Era um paraíso particular, um escape da monotonia da cidade. Mas teve uma vez que virou um inferno particular. Era uma noite de lua cheia, daquelas que clareiam tudo como se fosse dia, transformando o quintal em um cenário prateado e misterioso. A temperatura tinha caído um pouco, deixando o ar fresco e agradável. Eu estava deitado na rede, na varanda, balançando suavemente, tentando pegar no sono. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo coro incessante dos grilos e o murmúrio suave do vento balançando as folhas das árvores, que pareciam sussurrar segredos entre si. De repente, comecei a ouvir algo diferente. Um sussurro. No começo, pensei que fosse o vento, talvez um galho roçando no telhado, ou a minha imaginação brincando comigo no meio daquele silêncio profundo. Mas foi ficando mais claro, mais distinto. Parecia que alguém estava chamando meu nome, baixinho, quase inaudível, mas era meu nome. Senti um arrepio gélido subindo pela espinha, como se uma mão invisível me percorresse. Abri os olhos e tentei focar no escuro lá fora, na linha escura da mata que cercava a propriedade, mas a escuridão era um véu impenetrável. O sussurro foi ficando mais insistente, mais nítido. Tiago, Tiago. Minha garganta secou de repente, como se eu tivesse engolido areia. Eu sabia que não tinha ninguém na chácara, além de mim e da minha avó, que já estava roncando pesadamente no quarto dela. Um som abafado que não chegava à varanda.
Minha avó era surda, feito uma porta, não adiantava chamar. Mesmo se eu gritasse, ela não ouviria. Aquele som era só para mim. Criei uma coragem que eu nem sabia que tinha e sentei na rede, com os pés descalços, tocando o chão frio da varanda. Meus olhos varriam o quintal, que parecia ter ficado ainda maior e mais sombrio sob a luz da lua. Aquele mato fechado, denso, escuro, parecia que me engolia, que tinha vida própria. O sussurro vinha de lá, da parte mais densa da mata, de onde as árvores se entrelaçavam formando uma parede intransponível. Era uma voz de mulher, suave, quase como uma canção de ninar, mas com uma melancolia profunda e uma cadência estranha que me deixava gelado, um terror que se infiltrava nos meus ossos. Vem, Tiago, vem para perto. Meus pelos arrepiaram de vez, subindo pela nuca e pelos braços. Eu estava suando frio, apesar do clima ameno, e o coração batia tão forte no peito que eu sentia o sangue pulsando nas minhas têmporas. O pior não era o som em si, mas a sensação perturbadora de que aquilo não era humano. Não era um bicho, não era o vento brincando com as folhas, não era a voz de uma vizinha, era algo que queria me atrair, que me chamava para o desconhecido, para o perigo. Eu devia ter ficado lá, paralisado de medo na rede, mas a curiosidade, ou talvez uma força sobrenatural que eu não consigo explicar até hoje, me fez levantar. Fui caminhando devagar, um pé na frente do outro em direção ao som. Cada passo era uma eternidade, cada ranger de galho sob meus pés descalços parecia um trovão no silêncio. A cada passo que eu dava em direção à mata, o sussurro ficava mais alto, mais claro, mais sedutor, me puxando como um imã. Não tenha medo, Tiago. Eu só quero te ver. Quero te abraçar. Quando cheguei perto da cerca de arame farpado, que dividia o quintal do mato, o som estava bem na minha frente, tão perto que parecia que a voz saía de dentro da minha cabeça. Parecia que a voz emanava da escuridão, de dentro daquelas árvores retorcidas, com galhos que pareciam braços nodosos estendidos para o céu. Estiquei a mão trêmula para tocar a cerca, mas parei. Ali, no meio do breu, 2 pontos brilhavam. Pareciam olhos. Olhos grandes e vermelhos, como brasas incandescentes, me encarando fixamente do meio da escuridão densa. Naquele momento, todo o meu corpo travou. O ar faltou nos meus pulmões. O medo me consumiu por completo, varrendo qualquer vestígio de curiosidade. Não era mais uma brincadeira, não era mais só um som. Era pavor puro. Eu sabia que não podia dar mais um passo. Se eu entrasse naquele mato, se eu cruzasse a cerca, eu nunca mais sairia. Aquela coisa ia me pegar, ia me consumir, e ninguém nunca mais me encontraria. De repente, a voz mudou drasticamente. Não era mais suave e melancólica. Ficou rouca, gutural, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo, sobrepostas, um coro de agonia e ameaça. E o sussurro virou um rosnado profundo e monstruoso. Você vai voltar, Tiago. Você é nosso agora. Eu dei um grito agudo, que rasgou o silêncio da noite, e caí de costas no chão. O impacto fazendo minhas costas doerem. Me arrastei para trás, sem tirar os olhos daqueles pontos vermelhos que agora brilhavam com uma intensidade ainda maior. Eles brilhavam na escuridão, pulsando como corações malignos, enquanto o rosnado ecoava e reverberava pela mata, me perseguindo. Corri como nunca tinha corrido na vida, o terror me impulsionando. Cada folha seca que eu pisava parecia o som de algo me seguindo. Entrei na casa correndo, fechei e tranquei todas as portas e janelas com uma força desesperada, como se isso fosse me proteger do que estava lá fora. Me enfiei debaixo da coberta, tremendo incontrolavelmente, e não dormi um segundo sequer. Passei o resto da noite encolhido, ouvindo o vento e imaginando que era o rosnado da coisa que queria me levar. No dia seguinte, contei tudo para minha avó, com a voz embargada pelo choro e pelo pavor ainda presente.
Ela só me olhou com um olhar triste, carregado de uma sabedoria ancestral e uma melancolia profunda, e falou: "O mato tem seus mistérios, meu filho. É bom respeitar." Ela nunca me disse o que era, nunca se aprofundou no assunto, mas eu sei que ela sabia. Ela conhecia os segredos daquela terra, os seres que habitavam as sombras. E eu, desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Nunca mais consegui dormir tranquilamente no interior, sempre com um ouvido atento, esperando ouvir aquele sussurro vindo do mato, esperando que a voz me chamasse novamente. Eu sei que ele está lá, esperando, e eu só rezo para ele nunca mais chamar meu nome, para eu nunca mais ver aqueles olhos vermelhos na escuridão. O silêncio do interior, para mim, nunca mais foi um refúgio, virou um presságio. O sol já ia morrendo, tingindo o céu do interior paulista com tons de laranja e roxo, quando a velha caminhonete de Beto tossiu pela última vez e se calou. Pó subia da estrada de terra batida, engolindo os últimos raios de luz que se esgueiravam entre as árvores retorcidas da mata. Beto, um citadino acostumado ao burburinho de São Paulo, sentiu um arrepio na espinha. Não era o frio que começava a descer com a noite, mas uma sensação de desamparo que ele raramente experimentava. Ele estava a quilômetros da cidade mais próxima, numa estrada de terra que o GPS insistia em chamar de vicinal sem nome, e o celular não tinha sinal. Seu plano era simples: fotografar algumas ruínas antigas para um projeto de faculdade sobre arquitetura colonial. Tinha ouvido falar de uma capela abandonada, quase engolida pela mata, que diziam ter sido construída por um barão de café no século XIX. Ninguém sabia ao certo sua localização, mas a avó de um amigo, que morava numa vila próxima, deu-lhe algumas coordenadas vagas e um aviso. Aquela capela, meu filho, não é lugar de gente boa. É um lugar onde a alma chora e o vento sussurra segredos antigos. Beto, claro, ignorou o aviso, atribuindo-o à superstição de idosos. Com o motor morto e a noite caindo rapidamente, a única opção era seguir a pé. Ele pegou sua mochila com a câmera, uma lanterna e um cantil de água. A estrada, mal visível agora, parecia mais escura a cada passo. O silêncio da mata era pesado, pontuado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo estranho e incessante som de algo arranhando na distância. Depois de uns 40 minutos de caminhada, a silhueta da capela surgiu em meio à penumbra. Era exatamente como as fotos que vira na internet, ou melhor, como as descrições. Envolto em era, com as paredes desmoronando e o telhado parcialmente caído, o lugar exalava uma aura de melancolia e abandono. Mas havia algo mais. Uma energia gélida que parecia irradiar do próprio ar. Beto acendeu a lanterna, varrendo o feixe de luz pelo interior da capela. O altar estava coberto de musgo. As estátuas de santos, decapitadas e corroídas pelo tempo, pareciam observar com olhos vazios. No centro, onde deveria haver bancos, havia apenas pedaços de madeira podre e folhas secas. A luz da lanterna dançava pelas paredes, revelando as rachaduras e as marcas da passagem dos anos. Ele começou a fotografar, sentindo-se um pouco mais à vontade com a câmera em suas mãos. Era uma forma de se concentrar, de afastar o crescente desconforto. Enquanto ajustava o foco para uma janela gótica quebrada, ele ouviu um sussurro. Não era o vento, era distinto, quase inaudível, mas inegavelmente presente, como se alguém estivesse falando bem perto do seu ouvido. Beto se virou bruscamente, a lanterna em punho. Nada. Apenas a escuridão da mata lá fora e o silêncio denso lá dentro. Deve ser o cansaço, pensou, tentando se acalmar. Mas então o sussurro se repetiu, mais claro desta vez, e parecia vir do altar. Era uma voz feminina, fraca, quase um lamento. Não, não, vá. O coração de Beto disparou.
Ele não era supersticioso, mas aquilo era demais. Ele se forçou a racionalizar. Era um eco? O vento brincando com as ruínas? Decidido a provar a si mesmo que não estava louco, ele caminhou lentamente em direção ao altar, o feixe de luz da lanterna tremendo ligeiramente. Conforme se aproximava, o sussurro ficou mais intenso, transformando-se em murmúrios ininteligíveis, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, todas em um tom de dor e desespero. E então ele viu. No chão, em frente ao altar, havia uma mancha escura. Não era musgo nem sujeira. Era sangue seco. E não era só uma mancha. Parecia ter escorrido de algum lugar, formando um padrão sinistro no chão de pedra. Um arrepio glacial percorreu sua espinha. Ele tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Os sussurros aumentaram, tornando-se mais altos, mais claros, e agora ele podia distinguir palavras. Palavras de súplica e horror. Ajudem-me. Ele... Não me deixe. O som de algo pesado se arrastando na nave da capela. Beto virou a cabeça, a luz da lanterna seguindo seus movimentos. Nada. Apenas escuridão. Mas o som continuou. Um arrastar. Arrastar lento e agonizante. Ele se lembrou da lenda que sua avó contou. Dizem que um barão cruel morava por aqui. E ele não só construiu a capela, mas também um inferno particular para suas vítimas. Mulheres que se recusaram, trabalhadores que reclamaram, todos acabaram ali. E suas almas, meu filho, ficaram presas, presas entre o altar e o inferno que ele criou. Beto estava suando frio. Ele não queria acreditar, mas os sons e os sussurros eram inegáveis. A mancha de sangue, o arrastar contínuo. De repente, um vulto passou correndo pela sua visão periférica, perto de uma das pilastras rachadas. Ele piscou, sacudindo a cabeça. Estava vendo coisas. Mas então, um gemido alto, um gemido de pura agonia, ecoou dentro da capela. Não era um sussurro. Era um grito abafado, como se alguém estivesse sendo estrangulado. E a voz feminina, agora clara e carregada de desespero, falou. Ele está aqui. Ele vai nos levar. Beto largou a câmera. O instinto de autopreservação gritava em seu cérebro. Ele tinha que sair dali. Ele correu em direção à saída, tropeçando nas pedras e nos destroços. O som do arrastar parecia se aproximar, e os sussurros agora eram um coro de vozes agoniadas, misturadas com risadas secas e gélidas. Ao se aproximar da porta principal, que estava aberta para a escuridão da noite, ele sentiu um toque gelado em seu ombro. Era como se uma mão fria e ossuda o agarrasse. Ele gritou, girando violentamente, a lanterna caindo de suas mãos e rolando pelo chão, a luz se extinguindo com um estalo. A escuridão total o engoliu. Os sussurros explodiram em seus ouvidos, transformando-se em gritos de horror, lamentos e risadas insanas que pareciam vir de todas as direções. Ele sentiu o ar ficar pesado, o cheiro de terra úmida e algo podre. No meio da escuridão, algo roçou em seu rosto, frio, úmido e pegajoso. Ele tateou e seus dedos encontraram algo que parecia cabelo molhado. Ele se jogou para trás, tropeçando e caindo no chão. O coração batia descontroladamente, seus pulmões queimavam. Ele rastejou para trás, tentando se afastar do que quer que fosse. E então, no meio da escuridão, ele viu um par de olhos vermelhos, pequenos e brilhantes como brasas, flutuando no ar. Não eram olhos humanos. Eram malignos, cheios de ódio. E eles se aproximavam. Os sussurros agora eram berros, e as risadas, estridentes e zombeteiras. Ele podia sentir o hálito podre da criatura em seu rosto. "Bem-vindo à nossa casa!" Uma voz gutural e fria rosnou. Não mais um sussurro, mas um som que parecia vir do próprio chão. Beto não pensou. Ele se levantou com um último esforço e correu. Correu cegamente pela escuridão da capela, batendo em paredes, tropeçando em escombros. Ele não sabia para onde estava indo,
mas precisava sair daquele lugar. Ele tropeçou na porta, caindo para fora da capela, rolando pela terra. Ele se levantou, sem olhar para trás, e correu pela estrada de terra, sem rumo, sem saber para onde ir. Ele correu até suas pernas queimarem, até seus pulmões doerem, até o sol começar a espreitar no horizonte. Ele não sabia quantos quilômetros havia percorrido, mas sabia que nunca mais olharia para trás. Quando finalmente encontrou uma vila, cambaleou até a primeira casa que viu, batendo na porta com os punhos ensanguentados. Uma velha senhora, com olhos assustados, abriu a porta. Beto mal conseguia falar, mas entre tossidas e ofegos, ele conseguiu balbuciar sobre a capela, os sussurros, os olhos vermelhos. A velha senhora apenas balançou a cabeça lentamente, seus olhos cheios de tristeza. Ah, meu filho, você foi à capela do sussurro. Eu avisei. Ninguém que entra ali sai o mesmo. Aqueles que moram lá não gostam de visitas. Eles levam um pedaço de você. Beto se viu no hospital alguns dias depois, desidratado e em choque. Ele contava sua história, mas ninguém acreditava. Os médicos disseram que era estresse, desidratação, alucinações. Mas Beto sabia a verdade. Ele sentia. Algo o tinha seguido para fora daquela capela. Às vezes à noite ele ouvia os sussurros, não tão altos quanto antes, mas lá. Sussurros fracos, mas cheios de dor e desespero. E às vezes, nos cantos escuros de seu apartamento, ele jurava ver um brilho vermelho. Ele nunca mais tocou em uma câmera e nunca mais dormiu uma noite de sono tranquilo. Porque Beto sabia que na Capela do Sussurro ele não apenas encontrou uma lenda, ele se tornou parte dela. E um pedaço de sua alma, ele tinha certeza, ainda estava lá, preso entre as paredes desmoronadas, sussurrando com as outras vozes na escuridão.